Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai receber o Caio, que vai falar um pouco para a gente sobre empreendedorismo. Enquanto isso, eu queria agradecer a presença de todos. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para o Inova, porque é a nossa primeira live, então a gente está muito feliz de receber vocês, a gente está muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Caio, Tudo seja muito certo? bem-vindo. Obrigado. É um prazer para a gente ter você aqui. Eu estava falando antes de você entrar que é a primeira live do Inova, então é um momento bem especial para a gente. E a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite de participar. Acho que você tem muito a acrescentar para os nossos seguidores. Acho que você tem muito a acrescentar aí para a gente. Então, seja bem-vindo, Caio. E Pode falar, pode terminar. não, eu já queria começar com as perguntas, assim. Então, Vamos lá, claro. eu Primeiro, ia. só agradecer a vocês, né, a participação, né, a oportunidade. Para mim é sempre muito bom fazer esse tipo de palestra, né? A gente está num outro lado explorando outras áreas da nossa profissão, então acho que a gente tem uma visão de mercado um pouco diferente. Acho que é sempre bom passar o que a gente está vendo, o que a gente está vendo de possibilidades para o futuro, o que está acontecendo no momento, né? Então é importante, a nossa área estar sempre muito bem antenada em relação a isso, tá? E aí depois que eu vi uma série de carinhas conhecidas aí, eu vi que o projeto era sério, né? Tenho carinho por muitas pessoas que estão nesse projeto de vocês, então para mim vai ser um grande prazer conversar com vocês. Que ótimo. Nossa, é Então, um projeto muito sério. A gente está colocando toda a nossa energia para que a gente possa, de fato, atingir o nosso público, né, o professor, ajudar ele um pouco mais na rotina, que não é muito fácil. E eu acho que o que você tem para falar aqui hoje vai ajudar muito, porque é de interesse para os nossos alunos. Então, como professores, a gente vai acabar vendo uma outra visão e tentar melhorar para atingir esse aluno que quer ir para essa área semelhante à sua. Então, Caio, antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Quais foram os caminhos que você teve que seguir para você estar hoje onde você está? Contar um pouco também para as pessoas que estão nos assistindo, onde você está, né? O que você faz hoje, para a gente começar, então. beleza, vamos lá. Bom, na verdade eu completo esse ano, eu vou completar 12 anos de empresa de biotecnologia, né? Vim da biomedicina da Unifesp, sou formado por lá, inicialmente. E, assim, não era o que eu projetava naquele momento, né, quando estava concluindo a graduação, mas as oportunidades foram surgindo nesse aspecto, eu fui ganhando gosto pela profissão e fui seguindo essa área da biotecnologia, né. Hoje eu sou diretor-geral e um dos sócios de uma empresa chamada BPI. Ela é uma empresa de biotecnologia genômica, né, então ela tem uma frente de apoio à ciência na área da genômica e, ao mesmo tempo, ela tem uma frente de desenvolvimento de soluções e novas ideias científicas genômicas para o mercado aplicado, né? Então, de uma forma bem clara, a gente tenta trazer a ciência para o mercado aplicado, né? A gente faz essa tradução do que a gente tem na academia, no desenvolvimento de conteúdos básicos, a gente traz em produtos e soluções para diferentes áreas da iniciativa privada, né? Então, hoje a gente atua com empresas cosmética, alimentícia, produção animal, a gente tem uma série de frentes da área aplicada em que a gente traz a ciência como solução e como produtos para eles, né? A BPI é a terceira empresa de biotecnologia que eu passo, né? Originalmente, há 12 anos, eu fiz parte da equipe que iniciou uma empresa chamada Elixa, né, lá em Campinas, que era de biotecnologia genômica também. Depois fiz parte da equipe da Genotyping, já aqui em Botucatu, em São Paulo. E há 5 anos eu fundei, junto com meus sócios, a empresa BPI, né? Então a gente está indo para o nosso 6º ano, em crescimento absoluto, graças a Deus, com muitos projetos importantes, com bastante clientes diferenciados. Então a gente está conseguindo trazer a ciência como uma solução. E para quem está nessa área, quem está concluindo essa área, quem está mexendo com ciência agora, saber que não só a ciência básica, que é importante, que tem que continuar forte, que a gente tem que continuar incentivando,
mas também que a gente tem uma outra área de aplicação de biotecnologia que vai trazer muitas oportunidades e muitos negócios interessantes para você investir, para você querer trabalhar com isso, entendeu? Então, na verdade, a gente ainda está numa janela de oportunidades que vão surgir nessa área e acho que é bom os cientistas estarem preparados para isso. Essa sua colocação, acho ela muito interessante, porque você vem de uma universidade que forma pesquisadores, né, para essa área muito da academia, para lecionar de um curso que tradicionalmente surgiu para tentar sanar a deficiência que a gente tinha de pesquisa, de professores, né, para pessoas da área da ciência, da saúde. Então, você mostrar esse lado um pouco não convencional para os biomédicos, para o pessoal da área da ciência, isso é muito interessante, porque traz uma possibilidade a mais, né? Traz um caminho diferente e que, pelo que você deixou a entender, que está em crescimento, está em expansão, é um mercado que vai precisar de pessoas para ocupar essas posições, né? Exatamente. Então, assim, essa área, ela vai ser uma área que ela está se desenvolvendo por vários motivos. Um, porque a gente percebe que a pesquisa básica, ela já atingiu um certo nível de saturação, né? Ela já está bastante saturada em termos de profissionais. Mesmo porque nesse momento há uma perspectiva e há um incentivo muito grande que a ciência seja cada vez mais aplicada, que a gente dê valor à ciência aplicada. E o negócio de biotecnologia é uma forma de a gente fechar esse ciclo, né? De trazer esse conhecimento da universidade para fora, né? Para fora da universidade. Então, as empresas de biotecnologia, ela tem idealmente essa responsabilidade, né? Então, O Caio. oi. Pode Então, falar, pode perguntar, interromper como quiser. quando você é mal de professor, né? Professor adora falar. Quando você estava, então, na faculdade, você não tinha ideia desse caminho, não era a sua primeira opção, essa questão do empreendedorismo, você imaginou que algum dia você teria uma empresa de biotecnologia, uma empresa nessa área, que você gerenciaria uma empresa? Não tinha ideia, Na ou tinha? verdade, não. Na verdade, não. Isso eu acho que é uma outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro para aquelas pessoas que elas estão nesse processo final de graduação, iniciando o processo de pós-graduação, que muitas vezes a gente faz um planejamento inicial ali e, assim, do ponto de vista de oportunidades, a história da sua vida vai te conduzindo de uma maneira que você, às vezes, vai para um caminho que você não está nem imaginando, né? E esse Então, meu caminho pode ser bom, empreendedorismo né? pode ser ótimo, na verdade. Ainda mais se você, assim, eu costumo brincar que você tem que estar sempre preparado para todas as oportunidades que vão surgir, né? Então, assim, a primeira mensagem da nossa conversa é independente do que você está fazendo agora, nesse momento da ciência, se você está na graduação se preparando, se você está na pós-graduação iniciando o seu processo ali de aprendizado mais robusto, faça tudo bem feito, que as oportunidades vão surgindo e à medida que as oportunidades surgirem, você vai estar preparado para isso, né? Então, Legal. inicialmente, meu caminho empreendedor ele foi por uma necessidade, né? Eu projetava uma carreira acadêmica, eu projetava e planejava isso, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Por uma questão de necessidade pessoal, eu acabei indo para a empresa e desenhei meu caminho lá. Por N razões e N motivos, eu cheguei a ser o diretor-geral e o dono de uma empresa, né? Então, foi uma série de eventos e preparos que me conduziram a esse caminho, né? E à medida que eu fui percebendo e gostando, eu fui incentivando isso. E você acha que essa preparação que você teve antes, você passou por duas empresas antes, né? Isso foi importante para você conseguir abrir a sua empresa, para essa experiência que você teve, você acha que foi fundamental? Foi fundamental, assim, eu vou pedir desculpa pelos choros de criança no fundo A aqui, gente tá? acha ótimo, Caio, porque a gente está dando aula ao vivo e aqui em casa não é choro de criança, é latido de cachorro, os alunos conhecem os cachorrinhos, a minha cachorrinha só tem uma, mas fica tranquilo que aqui o pessoal da Inova está acostumado. Tranquilo, mas assim, na verdade, assim, foi fundamental essa experiência, tá? Essa experiência inicial foi muito importante. Só que ela não exclui a possibilidade de você iniciar uma carreira empresarial. Mas o que a gente tem, do ponto de vista bem prático, é que hoje, infelizmente, a gente não tem as carreiras
científicas, né? Aí eu estou falando de biomedicina, estou falando de biologia, estou falando talvez com exceção de engenharia biotecnológica, que já tem uma proximidade mais perto do mercado biotecnológico, a gente não tem esse preparo para os alunos do ponto de vista de empresa, e quando de empresa de biotecnologia. E quando a gente pensa em empresa de biotecnologia, nós cientistas, a gente pode atuar em áreas que vocês nem imaginam. Por exemplo, eu hoje sou um cientista que atuo na parte de gestão de uma empresa. Mas na minha equipe eu preciso de uma pessoa científica que seja científica de bancada, eu preciso de uma pessoa na minha empresa que seja uma pessoa científica de P&D, que vai desenvolver inovação. Eu preciso de uma pessoa científica que tenha esse conhecimento, que vai trabalhar com marketing, por exemplo. Então você tem uma série de caminhos que vão utilizar como base a ciência, mas que são caminhos diversos, né? A gente tem que tirar da cabeça que o cientista vai trabalhar só com ciência, vai só ler paper e fazer isso, É o sendo que na estereotipo, verdade... né? Que a gente tem muito, né? O jaleco branco na bancada, fazendo uma PCR com uma pipeta na mão. E, na É, verdade, é muito mais vasto, né? Isso é muito legal muito de você mais trazer. vasto. Isso. Hoje, por exemplo, eu preciso de pessoas da parte científica que têm esse conhecimento científico, mas que tenham um perfil que é um perfil de comunicação com o cliente, né? E quando a gente olha para a nossa formação, quando a gente olha para a nossa grade curricular lá da universidade, a gente não teve sequer um preparo básico para lidar com esses itens, né? Com itens que não sejam só a pesquisa, né? Então Ó, tem essa acho que gente é uma aí coisa... mandando um recado para você, falando para você contratar. Tem gente querendo emprego aqui na live, hein? Eu estou precisando, pode mandar currículo. Mas e assim, infelizmente esse caminho eu precisei buscar fora da minha formação, né? Então foi muita coisa que eu fui aprendendo pela minha experiência, muita coisa eu tive que, ao invés de optar por um mestrado científico, optei por um mestrado em negócios, por exemplo, que daria uma visão administrativa que eu não tive na universidade, Então entendeu? você teve que buscar esse conhecimento extra Exato. em um outro lugar, né? Exato. Do ponto de vista técnico, tá? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu vou te dizer assim, com uma certa tranquilidade, a experiência que eu tenho ultimamente, o fator limitante nem tem sido conhecimento técnico, porque a gente sabe que a pessoa ela pode buscar isso. A maior dificuldade está sendo no perfil mesmo dos profissionais, tá? Como esses Fala um pouco profissionais se... disso, Caio, para gente. Qual é o perfil do profissional que você espera, por exemplo, para trabalhar na sua empresa? O que o profissional tem que ter para você contratar ele? Assim, a gente, eu praticamente ainda faço toda a parte de seleção da equipe, né? E fiz muitas vezes isso nas outras empresas também, quando estava em cargos de gestão e tudo mais. O que eu costumo sempre falar, a gente contrata o sorriso porque o resto a gente ensina, né? Mesmo que a gente tenha e precise desse conhecimento técnico básico, né? Ou seja, a gente trabalha com biologia molecular. Mesmo que a pessoa tenha que ter conhecimentos básicos de PCR e as metodologias que eu vou precisar para a empresa, ela não precisa ser um gênio nisso, ela precisa ser boa, saber fazer, mas o que vai ser determinante vai ser a postura dela, né? Então, assim, a gente vê muito, assim, na moda, que pessoas querem ser contratadas falando de proatividade, porque tem que ser proativo e tudo mais. E eu percebo que proatividade é uma das características que mais faltam nas pessoas, por mais que O elas pessoal está saibam disso. acomodado? Está Não, muito acomodado? o pessoal não entende que você tem que pegar assim, para você querer mais, você tem que mostrar mais também, né? Você tem que ir atrás, mostrar interesse em aprender, mostrar interesse em evoluir, né? E isso é uma característica que a gente está tendo mais dificuldade de selecionar e encontrar nos profissionais. Ah, eu sei fazer isso, e é isso que eu sei fazer, né? E quando a gente está numa empresa que é uma empresa que está em crescimento, é necessário que a pessoa vá um pouco além às vezes, né? Esteja assim, preparada para aprender coisas novas, né? E queira buscar coisas novas para evoluir e crescer dentro do negócio, né? Eu quando iniciei lá na empresa, eu não iniciei com características de gestão e de administração, mas eu percebi que eu tinha que estudar aquilo para crescer dentro dessa carreira e foi isso que eu fui fazer, entendeu? Então Eu essa acho que isso que você pode falar. fala é muito legal, porque a gente acha que a gente nasce, o profissional, às vezes um recém-formado, que sai da faculdade, a gente não tem tanta segurança antes de entrar, né, nesse mundo. Mas é muito legal que você coloca que tudo isso é aprendido, né? Então,
o Caio de hoje não é o Caio que começou nesse ramo, mas você pode aprender essas habilidades e basta essa proatividade, né? Essa vontade de aprender, de fazer. Então, acho que isso é muito importante, porque gera uma insegurança muito grande quando a gente tem que entrar para uma área que a gente ainda não é expert, né? E achar que a gente tem que estar pronto. Exato, isso é uma coisa que a gente traz, né? Eu sou um pesquisador por origem, então eu tenho uma tranquilidade. Às vezes a gente tem um ego um pouco elevado de achar que a gente fez uma grande universidade, a gente fez um grande mestrado, um grande doutorado, e a gente acha que aquilo ali é o suficiente para bancar a gente profissionalmente o resto da vida. Sendo que, na verdade, quando você muda de perspectiva, quando você cai num novo desafio dentro de uma empresa, que você está recém-chegado lá, você percebe que, opa, calma lá, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para eu adquirir de experiência, entendeu? Então, Então, a acho que gente isso é pode um... pontuar assim, a humildade para poder aprender e a proatividade. São dois pontos interessantes para alguém que queira começar. Exato. Por mais hoje que eu esteja na condução de uma empresa, a gente esteja num sucesso absoluto, a empresa em crescimento muito interessante, eu sei que eu sou uma pessoa que erro todo dia e que eu preciso me aprimorar a cada dia, tá? E o foco principal é relacionamento com pessoas. Esse ponto de humildade é um ponto muito importante, você conseguir detectar aquilo que você precisa evoluir, né? Por mais que seja básico, eu chegar para você e falar assim, puta, isso aí todo mundo sabe, né, que a gente tem que evoluir, no que a gente tá precisando evoluir, isso não é tão claro para a maior parte das pessoas, elas acham que elas já sabem, que eu já sou expert, que já sou bom nisso, e na verdade você tem que ter um senso autocrítico muito interessante para você falar, não, ó, a minha responsabilidade dentro desse trabalho é essa, eu não estou sabendo trabalhar com isso, então eu vou ter que me aprimorar nisso, né? Essa autocrítica é fundamental e eu vejo que esse lance de autocrítica é um ponto delicado quando a gente fala dos nossos pesquisadores, dessas pessoas que têm o conhecimento. Esse senso autocrítico é um pouco complicado, né? Então isso O é uma Caio, mensagem bastante interessante. Oi. tem uma pergunta aqui, a Giovana, ó, tem alguma dica para um recém-formado em busca de inserção no mercado? Ela, vamos supor que ela esteja interessada nessa parte de biotecnologia, de empresas novas, né? Ela tem N possibilidades e caminhos que ela pode seguir. Então, primeiro ela tem que entender, a primeira dica que eu vou dar para ela, assim, a gente vai saber o que a gente quer exatamente quando a gente está se formando? Não vai. Mas você vai precisar ter uma noção daquilo que você gosta um pouco mais. Você vai ter que ter pelo menos uma orientação inicial. Quando ela fala em mercado, ela pode se aplicar ao mercado de diferentes maneiras. O que ela quer ser? Ela quer ser uma empreendedora, como eu? Ela quer trabalhar numa pesquisa e desenvolvimento de uma empresa grande? Ela quer ir para uma... ela quer trabalhar com ciência mais voltada a marketing, mas ela tem N possibilidades. Então, primeiro ela tem que definir o que ela quer de fato. Suponhamos que ela escolha, eu quero trabalhar num P&D de uma grande empresa, por exemplo. Eu quero ficar realmente mais forte, mais vinculado à ciência. E aí o que eu recomendo a ela, como recém-formada, é ela seguir o escopo da nossa carreira científica, que é fazer o Mercadinho, mestrado, fazer o doutorado, pós-doutorado e aprimorar a sua carreira nesse aspecto. Fazer essa lição de casa muito bem feita, né? Essa que é a grande verdade, né? Fazer essa lição de casa muito bem feita e, se possível, naquela área que ela tem mais interesse, né? De trabalhar. Isso é um caminho. Caio, não. Quero empreender. Quero pegar uma ideia que eu detectei na minha graduação, no meu mestrado e quero aplicar. Aí a gente está falando de um caminho um pouco diferente, né? E hoje a gente tem cada vez mais possibilidades de iniciar dessa maneira. Seja através de incubadoras de empresa, seja através de parques tecnológicos. E, Caio, mas legal, tudo bem, você está me falando do espaço, da estrutura. E verbas? Hoje a gente tem projetos tipo PIP da FAPESP, não sei se vocês já ouviram falar, que são os projetos de incentivo para esses empreendedores que estão iniciando. Então você tem possibilidades de você conseguir fomento através desses projetos e utilizar uma estrutura de parque, de incubadora para você iniciar seu negócio, se a ideia for boa. Então, quem realmente quer não está
sem recurso, né? Existe aí uma fonte de locais que essa pessoa pode procurar para iniciar essa ideia, né? Essa ideia do PIP aí da Exatamente. FAPESP é bem legal, né? Porque... O nosso grupo de empresas, ele nasceu assim, né? Quando eu vim para cá, para esse grupo de empresas aqui, ele já tinha nascido desde 2008 e ele tinha nascido justamente através de um projeto FAPESP-PIP. Existia uma ideia, né? Falando um pouco do projeto de uma forma, só para as pessoas terem uma ilustração melhor, era um projeto de rastreamento de leveduras no processo fermentativo das usinas sucroalcooleiras. Então, basicamente, as usinas precisavam de leveduras para fazer a fermentação do álcool, né? E no mercado existe uma série de cepas que você pode comprar, só que eles jogavam a cepa lá e não tinham a certeza que aquelas cepas permaneciam no processo fermentativo. Então, a minha sócia, na época, lançou um projeto PIP para rastrear essas leveduras através da metodologia de microsatélites e verificar se aquelas cepas continuam, quais cepas surgiam ali e tudo mais. E a gente ganhou um fomento através disso e a empresa tem o tamanho que tem hoje, né? Fatura na casa de milhões aí por causa dessa ideia inicial, que nasceu com o projeto PIP com zero investimento, entendeu? Porque às vezes a gente tem a ideia que para você entrar nesse mercado de empresa, você precisa de muito dinheiro, precisa de um sócio e tal, com muito dinheiro, e na verdade isso não é fato. Você tem uma série de órgãos de fomento ali que estão incentivando esses negócios científicos para aplicação em empresas. Ainda mais na área de biotecnologia, né, que os recursos são muito caros. Então, a gente tem essa ideia realmente que a gente precisa de muita grana para a gente conseguir alguma coisa. Então, essa sua colocação, eu acho que vai abrir portas para um monte de gente que não sabe de onde partir. Ô, Caio, eu acabei de ler uma pergunta de uma pessoa que está participando. Essa pessoa perguntou se você acha que no Brasil a gente tem pouca indústria na área da biotecnologia, justamente por causa da falta de... A gente tem muito PhD, né? Muitas pessoas que são muito preparadas, mas não conseguem ser absorvidas no mercado. Você acha que no Brasil a gente tem a possibilidade de criar mais empresas dessa área para poder absorver esse pessoal aí super competente que a gente tem no nosso país? Sim. Na verdade, essa é uma pergunta muito difícil, a resposta é sim, a gente tem essa possibilidade, e que não é fácil. E aí eu vou te explicar por que não é fácil. É assim, a gente tem liderando mundialmente os Estados Unidos, que tem uma série de empresas de biotecnologias, é realmente o líder, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está muito restrito a um eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e algumas empresas ali no Rio Grande do Sul, tá? E São Paulo é ainda o maior berço de empresas biotecnológicas, tá? O que você falou é perfeito. A gente tem mão de obra competente, conhecimento, pós-doutorados aí com competência a rodo, né? Caio, por que a gente não consegue fazer essa ponte? Por uma estrutura cultural a gente não consegue fazer essa ponte, tá? Esse é o meu ponto de vista, né? Então, assim, eu cresci num ambiente... A gente está numa economia que é uma economia instável, né? Assim, ainda mais a gente que está mais, provavelmente na mesma faixa de idade. Há quanto tempo a gente vive no país e a gente nunca está tranquilo economicamente, né? E quando você fala de empreendedorismo, vamos comparar ali com o principal, que é os Estados Unidos, à medida que você erra num empreendimento como esse, à medida que você chuta errado numa empresa e ela dá errado, você tem uma economia muito mais estável para te recuperar. Você tem uma chance de erro maior. Você pode errar, e esse erro ele vai servir como um aprendizado para você, e você vai ter uma estrutura em volta que vai te propiciar a possibilidade de você reerguer rapidamente num novo negócio, numa nova ideia. Então, essa é uma diferença já crucial. Aqui no Brasil, se você dá um chute errado, um investimento errado, a chance de você se recuperar é um pouco menor, né? E culturalmente a gente cresceu com essa ideia de por que você não vai para o funcionalismo público, que é estável, que você tem essa... Né? Então a gente cresceu culturalmente numa maneira que assim, vai para funcionarismo, tem estabilidade e tudo mais. Então a gente já não tem essa cultura empreendedora. A gente já tem o medo. E junto ao fato que a gente tem uma cultura, principalmente essa científica, de que o erro é uma coisa que a gente se envergonha do erro. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu fiz muito errado, assim, você vai ter uma resposta punitiva a esse erro.
é muito difícil você pensar em empreender com a nossa mão de obra qualificada. Primeira coisa é que a nossa mão de obra qualificada tem que entender que o erro faz parte do aprendizado. Você vai arriscar, você vai errar, e você tem que aprender com isso a Acho evoluir que cada vez talvez mais. pensando que a gente já partir do ponto que a gente vai errar, né? Porque uma hora ou outra acontece. E aí, o que que eu faço com esse erro? Eu desisto, volto para casa triste ou eu faço disso um aprendizado, né? Então, eu acho que quando a gente começa e tem essa consciência de que em algum ponto algo não vai sair conforme o planejado, e na verdade a vida é assim, né? Acho que normalmente não sai como planejado e mesmo assim ela pode ser fantástica. E essa coisa de você falar que a Exato. gente aprender com o erro, eu acho isso muito importante, porque daí a gente se frustra menos, né? A gente vai errar e aí pra gente se frustrar menos. Tá vindo várias perguntas sobre essa parte. Por Como favor. que você acha que a gente estimula essa cultura do empreendedorismo? A gente tentar não ter mudar um pouco esse perfil do funcionário público, né? O professor, ele vou fazer mestrado, doutorado, e aí eu vou prestar um concurso numa universidade para ser professor dessa universidade, ter minha estabilidade profissional, porque até, como a gente vem conversando, né? Não tem vaga para todo mundo. E os profissionais são muito bons, então. E tem gente que tem outro perfil, né? Não tem o perfil ali desse pesquisador tradicional, né? Então, qual é a sua dica para a gente tentar mudar um pouco essa cultura? uh, De tentar empreender, e assim, perder o medo de empreender, na verdade, né? Ou dá muito É, medo, Caio. Empreender não é fácil, não. Tem que sair da zona de esse é o ponto. conforto, né? É essa a resposta que você acabou de dar, né? Então, assim, culturalmente, se você entrar no nosso escopo científico, por mais que a gente saiba que está saturado, ele segue um caminho de uma inércia que é um caminho relativamente. Essa inércia vai te levando de uma forma natural, né? Você faz o mestrado, não, você já encaixa ali o doutorado, tudo vai caminhando ali. Né? E por mais que você já projete no futuro que, olha, não vai ter para todo mundo, você vai continuando naquela inércia, né? Você vai continuando naquele caminho e fala, vamos ver o que vai dar isso aqui, né? E a palavra certa é realmente mudança de forma de pensar, né? Principalmente entender que você vai ter que sair dessa zona de conforto. Eu acho Entender que que tem você. uma ideia muito assim de que quem é empreendedor, eu sou chefe, eu trabalho menos, eu trabalho quando eu quero. E na verdade é o contrário, né? Porque você não tem o horário do trabalho, você trabalha o tempo inteiro, porque aquilo depende de você. É assim? Você acha que é assim? Você trabalha É demais, assim. Caio? É assim, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, assim como tudo na vida, né? Todas as nossas escolhas têm vantagens e desvantagens, né? Falando das vantagens e desvantagens de você estar conduzindo uma empresa e ser o principal responsável por ela, a desvantagem é a cobrança, sem dúvida, né? Você, ainda mais uma empresa como a minha, ela se paga pelo que ela vende, né? A gente não tem, a gente até teve um investimento, mas a gente hoje se sustenta pelo aquilo que a gente vende de serviços e soluções, né? Então, no final do mês, você tem que fechar a conta. Né? Você tem funcionário para pagar, você tem uma empresa que tem um custo elevadíssimo para você se manter. O custo ciência no Brasil é elevado, a gente importa boa parte dos nossos reagentes e insumos. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade faz com que você esteja 100% ligado no negócio. Sempre pensando na sua empresa, você dorme pensando nela, acorda pensando de uma forma de melhorar ela e tudo mais, né? Então, assim, você está sempre com aquilo na cabeça, uma responsabilidade muito grande. Mas também tem um ponto de vista de você ter os seus horários, né? Você tem uma liberdade de você conduzir da forma que você produz melhor, né? Eu, particularmente, como empreendedor, tento fazer com que os meus funcionários fiquem cada vez mais tranquilos e trabalhem de uma forma tranquila também, né? Em termos de, não fico engessando muito, né? Eu sei que eles trabalham com um assunto de alta complexidade, então eu tento trazer essa tranquilidade da estrutura de um empreendedor para os meus funcionários também, né? Mas não é todo mundo que pensa dessa maneira. Então, é uma alta cobrança, uma alta responsabilidade que tem a sua também, o seu retorno e a sua gratificação também, né? Então, não tem do que reclamar. É uma carreira muito legal para quem pensa em seguir isso. Que legal, Caio. Muito, muito bom escutar isso, assim. Eu acho que
vai inspirar muita gente que está ouvindo, estão nos ouvindo agora. E agora eu queria voltar um pouco para a sala de aula. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é uma matéria, alguma disciplina que você acha que demorou para a gente ter no currículo ali da área da saúde, biomedicina, biologia, algum desses cursos mais voltados para a área da saúde, enfermagem, fisioterapia, que a gente demorou para ter, para justamente abrir esse leque para as pessoas que estão se formando? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta... Quer responder primeiro? Responde essa, aí depois eu faço para não ficar. Eu acho assim, eu sempre pensei bastante nisso também, né? O que eu teria mudado na minha graduação, na minha estrutura educacional ali, que eu acho que incentivaria mais e abriria os olhos das pessoas para um caminho novo, né? Calma aí que minha luz apagou aqui. Eu, sem dúvida, pensaria em uma eletiva, um curso que seja. Eu acho muito interessante o aluno sair com a ideia de desenvolver um plano de negócios. Então, por exemplo, se eu fosse projetar alguma maneira de incentivar os alunos a entenderem um pouco mais esse caminho da biotecnologia e tudo mais, ou do empreendedorismo, né, de você pegar uma ideia científica e transformar isso num produto, eu acho que teria que ter uma disciplina, uma eletiva, que o desafio do aluno seria, olha, pegue alguma metodologia que você conheça, que você esteja fazendo no seu estágio, que você esteja fazendo no seu mestrado, e transforme isso num negócio. Faça um plano de negócio em cima disso. O que é um plano de negócio? Você vai criar uma empresa fictícia ali, essa empresa fictícia vai ter um objetivo, vai ter uma meta, e aí você vai ter umas características, você vai ter uma estratégia em cima, como que você vai fazer essa ideia ir para o mercado. Eu acho que falta uma disciplina, uma eletiva que estimule mais a pessoa a entender e pensar na ciência como uma forma de produto. E aí a gente entra numa parte cultural também, que é existe um certo receio ainda do mundo científico em relação à empresa, né? A empresa ainda é um negócio meio, nossa, mas mexer com dinheiro, ainda tem uma cultura nossa, né? Você, né, mexe com empresa, parece que você só pensa no dinheiro, e na verdade, assim, do ponto de vista bem prático, eu acho que a gente tem que começar a transformar a nossa ciência de uma forma aplicada. Monetizar, então, né? A pesquisa que a gente faz. Sim, porque assim, a gente só vai conseguir valorizar a nossa ciência cada vez mais e abrir os olhos da população para o valor da ciência à medida que a gente monetizar isso, à medida que a gente mostrar o valor disso. Então tem muitas ideias em páginas de artigos aí. Eu acho que isso já devia ser um curso do Inova. Eu acho que você devia propor um curso para o Inova aí, porque eu acho que realmente tem muita gente interessada nisso e não existe, né, para fazer essa ponte entre os negócios e a ciência, né? Porque você tem os dois lados. Você pode ser uma ponte e começar a ajudar muita gente nesse sentido, porque você já tem muita experiência, né? Eu acho que será um prazer. Eu acho a gente pode conversar. A gente pode pensar em montar. O pessoal aqui tá pedindo. E outra coisa que eu queria saber é que dica que você daria, porque eu pedi para a gente voltar para a sala de aula, né? Então, essa ideia da disciplina, eu acho que falta mesmo, que você colocou agora. E aí eu peço uma dica para os professores, né? O que a gente poderia fazer hoje para ajudar o nosso aluno nessa formação, né, para deixar ele um pouco mais empreendedor, como eu na minha sala de aula, dando lá minha disciplina de biologia molecular básica, como que eu poderia, de alguma forma, valorizar alguma habilidade ou ensinar alguma habilidade para o meu aluno que ele pode usar no mercado, né, para esse outro lado. Você conseguiria pensar em alguma coisa assim para falar para a gente? Acho que sim, acho que consigo pensar até de uma forma categorizada para vocês, tá? Maravilhoso. Sim, do ponto de vista prático, assim, a lição de casa já está sendo feita, né? Do ponto de vista científico, eu tenho certeza que, tecnicamente, cientificamente, os alunos estão sendo preparados da maneira que eles devem ser, né? E aí eu entraria em duas outras frentes, uma técnica também, né? E aí seria a técnica abrindo a possibilidade dessas pessoas aprenderem não só a ciência, mas aprenderem conceitos e ideias de empreendedorismo, né?
conceitos e ideias de gestão, conceitos e ideias de um planejamento estratégico. Isso seria a composição técnica dele, né? Então seria a composição de formação científica e a composição de formação administrativa, digamos assim, né? Alguns conceitos, algumas eletivas voltadas a isso. A formação técnica é isso. E aí a gente entra na outra área, que eu acho que é a área mais delicada e mais difícil, porque ele traz aquela bagagem cultural que eu estava comentando, que aí seria o perfil de uma pessoa que empreende. E o perfil de uma pessoa que empreende, ele é totalmente diferente do perfil da pessoa que vai para a academia, né? Então a pessoa que ela se mantém na academia, tá lá, a gente já sabe como fazer essa lição de casa, como fazer grandes cientistas, né? A gente já tem essa receita, né? A gente não tem a receita como fazer empreendedores na área da ciência, a gente ainda não tem essa receita. Então, do ponto de vista de personalidade, mostrar para essas pessoas que errar faz parte, que o erro diário, como eu digo, eu cometo erros todos os dias, né? E eu tenho que ter a humildade de identificar esse erro e melhorar acima disso. E aí essa mudança, para mim, é a mudança mais complicada, porque ela é uma mudança cultural. Ela é uma mudança que a gente começa a entender que, assim, opa, calma lá, nós somos grandes cientistas, viemos de grandes universidades, mas a ciência não está sendo bem valorizada. Por que a ciência não está sendo bem valorizada? Tudo bem, parte da responsabilidade não é nossa, mas a gente tem uma responsabilidade dentro disso. Como é que a gente valoriza o nosso trabalho? Como a gente valoriza a gente como cientistas? Então a gente tem que baixar um pouco a nossa bala e começar a ver, não, eu preciso melhorar nisso. Olha, essa pesquisa que eu estou fazendo aqui, eu posso me dedicar mais a fazer melhor isso aqui. Eu posso ser mais perfeccionista em alguns pontos aqui, melhorar minha forma de apresentar isso aqui. E isso é uma lição de casa diária. É uma busca diária pelo melhor, entendeu? Cada ação que você vai fazer, você tem que fazer da melhor forma possível, né? Então, a gente precisa tomar um choque, entender e profissionalizar a nossa ciência também, né? E essa profissionalização da ciência vai partir da gente. Vai partir de quem está lá fazendo a ciência, não vai partir de outras pessoas. Outras pessoas só vão valorizar ou não vão valorizar, né? Então, a gente que vai ter que começar a pensar em ciência de uma forma séria e cada vez mais profissional, né? E a gente tem alguns modelos. A gente tem vários países que fazem ciência de uma forma profissional. O que eles fazem diferente da gente? Pessoas que foram lá fora, fizeram mestrado, doutorado, sanduíche, eles trazem um novo conceito, eles trazem olha, a ciência lá é feita diferente. Como que é feita essa ciência? Por que a gente não pode replicar e profissionalizar cada vez mais aqui, entendeu? Tem um jeito muito profissional de fazer a ciência, né? O estudante não é tão visto como estudante, né? Como se fosse um emprego mesmo, é bem diferente. Exato. E essa faz parte da nossa lição de casa, entendeu? E isso vai preparar o perfil da pessoa para entender o que é uma empresa, vai fazer esse caminho de uma forma mais natural, né? Então, resumindo a sua pergunta, aprimoramento da forma técnica, no sentido científico que já é feito, no sentido administrativo, e começar a mexer um pouco na nossa personalidade, na nossa humildade, nos nossos erros, entender que a gente erra, que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa melhorar, né? E aí eu acho que a gente vai começar a formar pessoas que vão ter um perfil mais adequado para empresas e tudo mais. Que legal. Eu acho que você colocando dessa forma, a gente acaba encaixando mais também o aluno, né? Porque tem aluno que se sente miserável na pesquisa básica e muitas vezes ele tenta se encaixar e ele tenta fazer e ele não está feliz, porque não é o perfil. E tem um outro lado, né? Ele pode usar o conhecimento científico dele para ganhar dinheiro de uma outra forma, ou para se profissionalizar de outra forma, e por que não empreender também, né? Exatamente. E assim, a gente também tem uma ideia que aquela pessoa que ela vai empreender, que assim, é um mito completo isso, tá? A pessoa tem que ter uma super ideia, que essa ideia tem que ser super disruptiva, e aí sim ela vai empreender. Na verdade, não. Na verdade, eu já vi várias empresas que usavam como base de conhecimento uma simples PCR, né? A questão e o ponto inicial de você ter uma ideia empreendedora, ela não está em você conhecer métodos fenomenais e soluções que vão revolucionar nada. Ela está muito mais em você entender e buscar os gaps da sociedade. Vou dar um exemplo, tá? Tem uma empresa que ela se desenvolveu, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Ela já fechou há um tempo e vendeu, na verdade ela foi vendida, mas ela basicamente ela fazia uma PCR de sexagem para aves,
porque ela descobriu que num nicho do mercado, os criadores de aves precisavam fazer uma identificação em poucas horas do sexo da ave, porque a partir dessa identificação você conseguiria colocar um anel lá e os pássaros que eram fêmeas, machos cantavam melhor que as fêmeas, ou seja, a sexagem de aves ali era um ponto crucial para aquele nicho de mercado. A empresa foi lá, desenvolveu uma PCR para sexagem de aves e ganhou milhares de dinheiro ali, vendendo uma PCR para o mercado. Não tinha não tinha quem fizesse, né? Não tinha quem fizesse. Então você hoje tem no mercado uma série de gaps e necessidades que você poderia encaixar a sua ideia científica de uma forma simples, usando os métodos mais simples possíveis. Você teria uma empresa dentro daquilo ali que ninguém sabe, entendeu? Então, assim, a ideia de inovar e de ter uma empresa, ela não está nas ideias tecnológicas mais avançadas. O que a gente já aprende dentro da academia e da universidade já são técnicas avançadas, e a gente pode usar as técnicas mais simples e menos complexas para desenvolver negócio, entendeu? A gente fica esperando algo mirabolante, né? Exatamente. E não só isso, quer dizer, você pode replicar ideias de empresas lá fora. Olha, eu faço um método aqui que é assim. Será que lá fora eles estão fazendo isso como empresa? Você vai conseguir facilmente achar na internet empresas que estão executando aquele seu método para vender algum determinado tipo de produto, entendeu? É você saber onde olhar, é você saber onde pesquisar e simplesmente estar sempre... Você empreender, você está antenado às necessidades do mercado. Mas você essa tem que estar sempre olhando... do nosso aluno, né? A dificuldade que eu tive, talvez a dificuldade que você teve, porque a nossa cabeça, ela não foi treinada para isso, né? A gente tem que desconstruir esse olhar para conseguir ver o mundo de uma outra forma, o mercado de uma outra forma, a nossa profissão de uma outra forma, né? Então, exato, por isso eu que acho que é uma foi muito legal você estar aqui hoje, Caio. O que você está trazendo para a gente é muito enriquecedor. Acho que vai inspirar muito professor e muito aluno a tentar buscar uma outra maneira, né, de fazer as coisas. Exato, e eu acho que uma eletiva nesse sentido, né, um estímulo nesse sentido de a pessoa pensar na ciência de uma forma aplicada, né? Olha, tudo bem, você faz hoje, vou continuar usando o exemplo da PCR. Nossa, eu faço PCR e faço sequenciamento, né? O que você ofereceria para o mercado usando essa metodologia, né? Desenvolva um plano de negócio baseado nisso. Né? E aí você começa, aí você completa a forma de pensar daquele estudante, né? Ele não vai simplesmente se fechar na metodologia. Eu entendi o que é o Sanger, eu entendi o que é sequenciamento, eu entendi o que a PCR faz, né? Na minha graduação, eu senti que a gente ficava muito nisso, né? A gente entendeu a técnica, entendeu que serve para isso, entendeu que tem isso, mas nunca teve esse pulo. Como você usaria essa técnica para uma ideia sua? O que você ofereceria utilizando essa técnica? Né? E aí você começa a ensinar ele a pensar em ciência de uma forma diferente. Né? Hoje eu estou na rua, tudo eu penso em ciência. Né? Como que eu poderia usar isso aqui? Olha, eu estou fazendo isso, para que mercado eu posso usar isso aqui? A minha cabeça funciona dessa maneira. Né? Então, quando eu estou na empresa tentando trazer uma nova solução, tentando trazer um novo produto, eu vou lá falar, eu estou trabalhando com o mercado cosmético, o que eu estou fazendo para eles agora? Estou fazendo isso. Ah, mas tem essa metodologia também que eles poderiam utilizar para isso. Então, você educa a sua cabeça a pensar não exclusivamente na ciência, mas como você vai utilizar a ciência para o mercado, entendeu? Nossa, muito legal essa colocação. Ô, Caio, a gente planejou aí que a nossa live durasse mais ou menos 1 hora e a gente planejou cinco perguntas finais aí. E gente, como a gente está chegando... Fiquem tranquilos. A gente não quer tomar tanto o seu tempo, mas a gente planejou umas 5 perguntas finais para você fechar assim a nossa live, né? E eu queria te perguntar, você teve algum professor que te marcou durante a sua jornada, que te inspirou e influenciou assim a você ser o empreendedor que você é hoje? Queria saber se você teve esse professor e o que ele tinha de diferente que acabou marcando você. Na verdade, eu tive uma pessoa que me marcou muito no meu primeiro trabalho, que foi aquela pessoa que foi um divisor de águas para mim, né? Então, quando eu cheguei nesse mundo empresarial, eu tinha 2 referências. Né? Eu tinha uma referência científica, que era um professor que tinha um conhecimento científico, e eu tinha uma pessoa que era puramente empreendedor.
né? Que ela não tinha feito a carreira acadêmica, tinha uma distância muito grande da carreira acadêmica, e essa pessoa, ela serviu de exemplo para mim em vários pontos, né? Ela que fez eu entender que, assim, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir lá e fazer bem feito, entendeu? Se você quer evoluir aqui, você vai ter que aprender, botar a mão na massa e se arriscar, né? E essa pessoa que ela tinha uma formação mais empresarial foi o divisor para mim no aspecto de entender o que, que seria a carreira dentro de uma empresa, né? Então ele foi um professor para mim, eu passei um bom tempo com ele, né? A gente trabalhou junto por volta de uns 4, 5 anos, né? E a forma que ele conduzia, a forma que ele cobrava, que ele tinha de perfil empresarial, foi um divisor que eu entendi que eu tinha que ter algumas características que ele tinha ali, né? Então essa pessoa me marcou, não é exatamente um professor, mas foi uma pessoa que eu tive o primeiro contato ali na minha primeira empresa, que me mudou a forma de pensar, assim, que me deu aquele, me acordou para a vida, entendeu? Mas acaba sendo um professor, né, Caio? No professor a gente não encontra só na Acaba sala sendo de aula. professor. Você falou um mentor, uma Sim. pessoa que revolucionou a sua vida. Não tem como a gente não chamar de professor, eu acho. Se você pudesse deixar uma mensagem para os professores, que mensagem você deixaria aí? Mensagem para os professores, nossa, difícil. Difícil? Eu deixaria uma mensagem no seguinte aspecto, né? De compreender melhor os erros dos alunos, né? E ter uma mentalidade mais construtiva nesse aspecto, assim, né? Eu não sei como a gente mudaria esse sistema, porque a gente ainda tem um sistema que é um sistema funcional, né? Que assim, o cara estudou, passou, né? Errou. É um sistema que funciona, mas a gente tem que ter uma ideia também de os professores trabalharem um pouco melhor com os erros, né, com o aprendizado, estarem mais antenados aí que um erro e uma falha não necessariamente ele vai trazer só coisa ruim, né? Então, olhar no sentido de o erro e a falha do aluno, ele pode ser muito bem utilizado como uma oportunidade de crescimento, né? Então, essa é Essa a questão ponte do que fala. erro, essa questão do erro no mundo empreendedor, para a gente aprender com erro, a gente tem que fazer isso dentro da sala de aula também, né? Maravilhosa essa sua mensagem. Eu já estou anotando Exatamente aqui que isso. eu quero colocar várias coisas que você está falando hoje em prática na minha docência, né? Eu acho que acredito que várias pessoas que estão assistindo também vão repensar um pouco. É muito legal isso. E para o aluno, Caio, que mensagem que você deixaria para o aluno? Para aluno, assim, não se assustem, assim, quando a gente está fechando um ciclo de graduação, de pós-graduação, o medo vai surgir. E o medo vai fazer parte. A gente vai ter que viver com ele, a gente vai ter que conviver com esse medo e arriscar. Saiam da zona de conforto, arrisquem e principalmente todo santo dia façam o melhor que vocês puderem fazer. Estou fazendo estágio, minha função é encher caixinha de ponteira. Enche a caixinha de ponteira da melhor forma possível. Porque quando você faz tudo bem feito, da melhor forma possível, a oportunidade surge e você vai ter o seu caminho, entendeu? Então se cobrem no sentido de buscarem sempre a excelência, de fazerem o melhor naquilo que vocês estiverem fazendo. E entenderem que a gente não começa fazendo aquilo que a gente gosta. A gente vai plantar para a gente, quem sabe, no futuro, fazer a maior parte das coisas que a gente gosta. Eu tenho quase 40 anos e faço muita coisa que eu não gosto ainda. Mas, graças a Deus, cada vez coisas que eu mais gosto. Então, entender que você, no começo da sua carreira, você vai fazer aquilo que você não gosta, e aquilo que você não gosta, você vai ter que fazer da melhor forma possível, buscando excelência em tudo que você faz. Se você tiver isso em mente, eu duvido que você não vai ter uma carreira de sucesso. Maravilhoso, é isso aí. Ô, Caio, e me conta uma coisa, o que que você levou da sua graduação para a sua vida profissional? Porque você está numa área diferente. Um aprendizado que você teve lá na graduação e que você leva com você até hoje? Eu acho que são vários, né? Estou pensando aqui, Vários. mas Eu vou citar uma que vem junto com uma pessoa, que é uma professora chamada professora Janine, né? Todo mundo acho que teve contato com a professora Janine de biofísica, né? E ela, quando eu tive a primeira aula com ela, que foi acho que no nosso segundo ano, eu lembro, tenho colegas de classe aí que podem me ajudar, mas acho que foi no primeiro ou no segundo ano, que eu tive aquele primeiro contato com a Janine e eu entendi como ela fazia tudo bem feito, como ela quando ela te pedia uma definição,
e você não falava aquela definição da forma correta, ela não passava a mão na sua cabeça, né? Ela falava assim, não, você falou de uma forma correta. A correta é essa, essa, essa. Então essa exigência com a verdade, esse compromisso com você dar a melhor resposta, sem desvios, né? Não aceitar, não, mais ou menos. Ela não aceitava mais ou menos, você tinha que ser excelente com ela, né? Então essa acho que é o melhor aprendizado que eu tive e veio através da professora Janine. É uma pessoa que me ensinou que você tem que fazer sempre muito bem feito e dar a resposta certa, né? Então ela me ensinou muito com isso. A gente às vezes fica com receio, né, quando a gente se depara com pessoas exigentes, mas as pessoas exigentes, elas acabam tirando o melhor da gente, né? Então, às vezes na rotina pode ser cansativo, pode ser exaustivo, né? Mas depois o desfecho, ele tende a ser muito, muito produtivo, É, né? a grande verdade é que quando a gente está no primeiro e no segundo ano, e hoje eu consigo assumir com clareza, eu não tinha maturidade para lidar com a aula da professora Janine. Eu não tinha maturidade certa de entender a mensagem que ela estava me passando ali, né? E a mensagem que ela estava me passando a mim é essa. Você tem que fazer tudo muito bem feito. Você tem que estudar e você tem que dar o seu melhor para eu passar você de ano, entendeu? Senão eu não vou te passar, né? Então, assim, ela foi uma mensagem muito interessante para mim, né? E também é muito difícil, porque culturalmente a gente fica com aquele medo de errar, né? E isso é a maior cagada do aluno, né? Medo de perguntar, medo de errar, isso faz com que você aprenda menos, né? Se a gente tivesse entrado na aula da Janine, entendendo que o erro faz parte, que a gente poderia errar, eu teria aproveitado muito mais e teria conhecido muito mais da biofísica do que eu conheci na época, né? Então essa foi uma mensagem que ela deixou para mim. A gente tem muito medo da exposição, né, quando a gente erra, porque é isso que você falou, a cultura do erro, ele é muito mal visto, né? A gente tem que transformar a cultura do erro em algo bom, porque a gente só aprende quando a gente consegue, quando a gente erra e a gente consegue mudar da próxima, né? Então, Exato, e a gente tem eu uma acho isso legal, categorização. porque como tem aluno... Não, A gente tem uma eu acho categorização que bacana esse... você Desculpa, pode terminar. atrapalhando. Não, eu só ia falar que eu acho legal, porque essa sua colocação, eu acho que fica uma dica aí para os alunos, gente, façam perguntas durante a aula, não tem problema se aquela pergunta você acha que não é bacana, porque é bacana, né? A gente está ali, é esse momento de errar, a gente tem que se sentir confortável De na errar. sala de aula para errar, né? Exato, a aula tinha que ser vista dessa maneira. E a gente, erradamente, a gente começa um processo de categorização do aluno, né? Quando o aluno começa a errar, quando o aluno começa a ter um caminho de erros, a gente fatalmente joga, não, esse aluno não é um aluno muito bom, né? A gente cria uma categorização que, na verdade, esse aluno pode ser um empreendedor excepcional, por exemplo, e a gente não viu daquela maneira, no momento que ele estava errando, né? Então, culturalmente, essa cultura do erro, ela precisa mudar imediatamente se a gente quer transformar a ciência em empresa, assim. E essa cultura, ela tem que mudar imediatamente. Legal. Caio, para finalizar, para eu deixar você ir curtir seu sábado, apesar de a gente estar curtindo muito aqui o sábado com você, que conselho se você pudesse dar um conselho, né, se o Caio de hoje, na verdade, pudesse dar um conselho para o Caio lá da graduação, que conselho seria esse? O conselho é o seguinte, tenha mais paciência e calma. A gente, como eu disse, a gente vive num país que a ciência é complicada, a gente vive num país que a gente olha para o nosso futuro, é obscuro, a gente não sabe como vai ser a ciência, a gente não sabe, então assim, dá um medo. E o medo causa ansiedade na gente. Mas tenha calma e paciência. Calma e paciência e principalmente entenda que você tem que fazer, como eu venho insistentemente falando aqui, faça o seu melhor nesse momento, pense no presente. No presente eu estou fazendo um estágio, sou segundo ano da faculdade, estou fazendo estágio. Faça bem feito, sabe? Se preocupa no presente, se preocupa no momento agora, faça tudo bem feito nesse momento e não tenha ansiedade, não tenha medo do que está por vir, entendeu? Eu não acredito que a nossa ciência vai acabar, eu acho que a gente tem um caminho dentro das oportunidades de biotecnologia muito grande,
A principal janela de oportunidade dos negócios biotecnológicos nem está aberta ainda, né? A gente tem a parte de diagnóstico humano que é muito forte já, que a gente tem uma série já de empresas que estão assim, ganhando muito dinheiro em cima disso, mas a gente tem uma série de outras possibilidades dentro da biotecnologia que ainda nem surgiram ainda, né? Um monte de carreira científica ainda para surgir. E pense fora da caixa. Não entre na inércia da ciência, não entre nessa inércia natural do mestrado, doutorado. Já começa a desenvolver sua cabeça por uma coisa diferente, se é que você gosta de uma coisa diferente. Não, eu tenho amigos que até hoje falam, não, eu prefiro a carreira acadêmica, adoro o que eu faço, adoro isso, tranquilo, o caminho está aí, né? Mas entender que existe uma coisa fora, que você vai ter que mudar um pouco sua forma de pensar, abrir um pouco mais a mente para o que tem por vir, entendeu? Caio, muito obrigada. Achei enriquecedora a nossa conversa. Eu não conhecia muito bem de perto o seu trabalho, né? Então, para mim, foi uma surpresa muito boa, foi um momento, assim, muito enriquecedor. Gostei demais as coisas que você colocou aqui. Já vai me ajudar como professora a tentar entender mais o meu aluno, a tentar dar um espaço maior para esse aluno empreendedor se desenvolver, porque eu também venho dessa herança da academia, né? Então, eu como professora também vou tentar pensar mais fora da caixa para dar oportunidade para esses alunos. Então, eu adorei a nossa conversa, eu nem vi o tempo passar. E eu já quero deixar o convite oficial do Inova para você montar um curso para a gente, visando essa coisa do empreendedorismo, para a gente justamente preencher esse gap que falta tanto para o aluno quanto para o professor. Eu acho que vai ser um sucesso imenso, porque a gente está precisando disso, a gente está precisando reformular a nossa grade, a gente está precisando reformular, porque as necessidades do mundo de hoje são diferentes, né? Sim, e olha assim, confie, a gente tem um caminho para a ciência dentro dessas novas ideias para o mercado cada vez melhores, gente. Vai vir ideias boas, vai vir a necessidade de desenvolvimento de novos negócios. Fiquem atentos para esses órgãos de fomento, para esses projetos tipo PIP, fiquem atentos a isso. O PIP, ele tem uma burocracia, mas você não precisa ter empresa aberta, tem uma série de possibilidades de você conseguir verba para a sua ideia, né? Desenvolva a cabeça. Fiquem antenados ao mercado, não se fechem na academia, olha o que está acontecendo no mundo ao redor, que a gente vai ter oportunidade para aplicar nosso conhecimento, com certeza. Adorei, Caio. Vou gravar aqui para depois deixar disponível para quem não pôde assistir ao vivo. Obrigado E pela muito oportunidade. obrigada e depois vamos marcar a próxima, hein? Combinado. A gente vai conversando. Estou aqui à disposição de vocês. Fechou, Caio. Obrigada, viu? Bom sábado para você. Obrigado. Para vocês Tchau, também. Tchau, tchau, tchau. gente.